Me vinguei do meu namorado e do amigo dele porque descobri que eu era corna e que o amigo incentivou. Eu namorava um menino que meio que veio um combo. Era ele, o melhor amigo dele. Desde que eu comecei a namorar com ele, era esse inferno, sabe? Aquele menino tava sempre grudado. Onde a gente ia, ele ia. O que a gente fazia, ele tava lá. E ele sempre tava com uma menina aqui, uma menina ali, mas nunca tinha uma namorada. Quando eu fiz 1 ano, eu conversei com o meu querubim e falei, cara, olha só. Tá ficando meio insalubre, né? Esse seu relacionamento com fulano. Ele tá sempre grudado no nosso pé, a gente não tem nossa liberdade. Eu não aguento mais, dá pra contar nos dedos desse 1 ano que eu saí só com você. E tudo mais. Falei, vamos dar uma leve afastada, assim, vagarosamente. Não tô dizendo pra você trocar sua amizade por mulher, mas, poxa, caramba, eu não posso fazer nada com você e tal. Enfim, rodei a baiana, conversei com ele, ele aceitou. Com isso, esse melhor amigo que já não gostava de mim, mas acabava me engolindo, ficou com uma raiva ainda de mim. E ele começou a aparecer de surprise na casa do meu namorado. Ou seja, fim de semana que ele sabia que eu ia estar, ele ia pra lá. E aparecia de surpresa. A gente ia fazer o quê? Matthew Pericles. A minha vontade era fazer isso, mas, né, a gente tinha que ser educado, né? Ele era o melhor amigo do meu namorado. Toda vez ele fazia a mesma coisa. Eu falando pro namorado, tenta conversar com ele, ele sempre desconversando. Só que aí, do nada, ele começou a chegar lá, assim, de surpresa, né? E ele começou a soltar umas indiretinhas, ficava com um debochezinho, rindo da minha cara e tal, e eu não tava entendendo o que tá acontecendo. Eu ficava meio que boiando, olhando pra cara dele, olhando pra cara do meu namorado, e sabe quando você sente um negocinho aqui que tu fica, acho que eu tô boiando aqui, acho que eu tô perdendo alguma coisa aqui, hein? Aí eu rodei a baiana de novo? Não, eu fiz o que toda mulher madura faz, né? Já falei pra vocês. Esperei toda ou qualquer oportunidade e olhei o telefone do meu marido, do meu namorado. Eu olhei do amigo. Porque eu sabia que o meu namorado era esperto o suficiente e apagava tudo. Porque eu já tinha olhado e não tinha nada. Mas o amigo, por que ele apagaria? Só que pra descobrir isso, eu fui calma e paciente. Porque eu tive que ficar rondando, olhando ele digitando a senha, até eu conseguir descobrir a senha. Depois que eu descobri a senha, eu tive um trabalho em dobro pra poder conseguir pegar o telefone dele sem ele ver. E tava muito difícil, gente. Eu tive que criar toda uma situação. Ah, mas aí você desistiu? Claro que não. Óbvio que não. O que eu fiz? Eu já sabia a senha. Né? Fui um fim pra casa do meu namorado, sabendo que ele com certeza ia aparecer, porque ele sempre dava uma dessa. Ai, não sabia que você ia vir pra cá. Por favor, né, Cleitinho? Tranquilo. Tava lá esperando ansiosamente. Nunca esperei tão ansiosamente esse menino chegar. Ele chegou, né? E aí o meu namorado, que era namorado do melhor amigo dele, provavelmente, né? Ele simplesmente me largou lá de canto, sentado lá no sofá, e eles começaram a jogar o PlayStation deles. Não, vamos jogar videogame, não sei o que lá e tal. E eu fiquei só observando. Eu falei, não, vai surgir a oportunidade em nome de Jesus. Ele botou o telefone pra carregar. Botou o telefone pra carregar, distraído com o jogo, né? Tentando distrair o amigo pra ele nem cagar e andar pra mim, né? Porque ele queria muito que o nosso relacionamento vingasse. E aí eu falei, gente, eu vou fazer um bolo. O que vocês acham? Gente, eles não me davam nem atenção. Eles falavam assim, tá, faz o bolo. Tranquilo. Falei, não, eu vou ter que ir lá na padaria pra poder comprar a massa do bolo. E meu namorado, não, amor, vai lá e tal, a gente vai ficar aqui jogando, esperando. Eu falei, tranquilo. Passei assim, o telefone dele tava perto do sofá, peguei o telefone dele, botei no bolso e fui. Fui lá pra poder comprar a massa do bolo. Quando eu saí na rua, gente, que eu coloquei a senha no telefone, eu vi tudo. O meu namorado tava ficando com uma outra menina que era amiga desse melhor amigo dele. E esse melhor amigo que arrumou, ele que incentivou, ele falou, não, mano, ninguém vai saber, você tá muito preso nesse relacionamento, que não sei o que. Fulana falou que ia ficar contigo, tal, vou te arrumar o contato dela. E aí você marca, não sei o que, fica com ela, porque ela é muito boa, pipipi, blá. Toda aquela incentivação de macho escroto. E aí vi tudo, toda a conversa, vídeo, ele mandou vídeo, mano, ela deixou eu gravar, olha aqui, não sei o que, mandaram um vídeo, aquelas conversas assim, bem escrotas demais, sabe? E perguntando como é que foi, e ele falando, e eu era corno, eu era isso, eles rindo de mim. Por isso que eles estavam com a piadinha, entendeu? E era por isso que ele ficava lá aparecendo de surprise. Porque eles eram assim, parceiro. Então ele sabia que o amigo nunca ia expulsar ele. Porque ia falar o quê? Não, você vai meter seu Pericles daqui, aí o amigo vai e conta pra mim que eu sou corna. Porque o meu querubim sempre falava, não, mano, mas eu amo a minha namorada, hein? Isso não pode sair daqui. Namorada eu? Isso não pode sair daqui não, hein, mano? Tem que ser nosso segredinho. Fiquei com ranço. Mas eu queria me vingar e sair de vítima. E me vingar dos dois ainda por cima. Aí o que eu fiz? Voltei pra casa, botei o telefone no lugar, eles nem perceberam, falei que a padaria tava fechada, né, e fui pro quarto. Aí, deu tarde da noite, o querido foi embora e o meu namorado veio dormir, né. Aí ele tentou dar uma furinfada, mas eu falei que eu não tava afim, que tava com dor de cabeça, inventei o caô, ele falou tudo bem, fui dormir. Meu namorado tinha um sono muito pesado, né, e era aí que eu tinha a oportunidade de olhar o telefone dele. Só que aí eu não queria olhar o telefone dele, eu queria fazer outra coisa. Peguei o telefone dele e aí eu troquei o meu nome, né, no WhatsApp, né, troquei meu nome, troquei minha foto, botei a exata foto do amigo dele e coloquei o nome do amigo dele que tava, olhei tudo assim e comecei a conversa.
falando umas coisas assim, salientando, foi muito bom aquele dia, não sei o que, mandei umas fotos, peguei outras fotos. Gente, eu botei assim tudo muito bonitinho, sendo que era eu conversando ao mesmo tempo, né? Tirei os prints, apaguei tudo bonitinho e no dia seguinte eu me mandei os prints. Fiz o show da Xuxa, mostrei pra ele, falei, eu não acredito que você tá me traindo com ele. Então quer dizer que é por isso que vocês são tão grudados, que não sei o que, eu além de socorro, eu sou corna flex, você não tem vergonha na sua cara. Fiz um escândalo, dei na face dele e fui embora. Aí o que eu fiz? Eu espalhei os prints que eu mesmo fiz pra cidade toda. Botei no grupo da cidade, botei na rede vizinha azulzinha, na rede vizinha rosinha. Não satisfeita, eu imprimi, espalhei em algumas paredes. E aí depois eu fiz o meu pronunciamento feliz. Falei, olha, eu fui na minha rede social, 30 seguidores. Falei, gente, olha só, eu sei que todo mundo tá sabendo aí que eu fui corna, né, tá espalhada aí pela cidade, fui mesmo, ele tava me traindo com fulano, eles, né, estão juntos e tal. Gente, eu fiz um inferno na vida dos dois. E foi isso, gente. Eles ficaram pra cidade toda, me vinguei, terminei, fiquei solteira. Foi isso. Obviamente que eles tentaram negar, mas tinha os prints, tinha a foto, que não sei o quê. Então, gente, eles tentaram negar e tal, mas sempre ficou aquele bafafá na cidade, porque tinha print, tinha foto, tinha conversa, tinha tudo, tava tudo disparado, tudo quanto é lado, os grupos de família, os grupos da cidade, os grupos até que vendia carne na cidade, eu botei. Então, assim, né? No dia que eu, pobre, fui exaltada, na minha exaltação eu comecei a ser humilhada. Aí eu falei, que é isso? Que tá errado aqui? Não, porque eu ganhei um ingresso pra eu poder ir num clube. Gente, era um parque aquático maravilhoso da minha cidade, que tinha tobogã, toboágua, tobo isso, tobo aquilo. Pra você entrar, desce na descarga, vai, sobe, desce naqueles tobogã que a gente não vai. E aí eu fui junto com a minha prima porque eu ganhei 2 ingressos. Falei pra ela, querida, é pra gente se divertir, entendeu? É pra gente vencer na vida. Só que ela inventou de quê? De caçar macho. Porque assim, era um lugar deveras a mentes, onde tinha umas pessoas que tinham uma bufunfinha. Nós tínhamos bufunfinha? Não. Mas a gente tinha ganhado o ingresso, que era o pop sendo exaltado, entendeu? Ao invés dela aproveitar a exaltação, não. Ela tinha que buscar a humilhação. Cheguei lá, ai não, porque deve ter vários gatinhos aqui, não sei o que, a gente podia dar uma olhada. Falei, amiga, prima, vamos nos divertir, não vamos inventar história não e tal. A gente com nossos áudios dos nossos 23 anos, as duas solteirinhas na pista, pronta pra negócio, mas eu queria me divertir, aproveitar a minha exaltação. Tranquilo. Primeira coisa que ela quis fazer foi ir no Taboágua. Não, porque vamos no Taboágua, porque é um Taboágua enorme, porque tem que ter coragem, porque vai ser incrível, porque não sei o quê. Eu me cagando de medo com tubinhos, não entrava nem uma agulha, mas eu fui, né? Falei, não, eu já tô aqui, eu vou aproveitar. Tranquilo. Na fila, era uma fila enorme. Na nossa, gente, parece que o pobre, ele não tem sorte. Na nossa frente tinha 2 garotos que eles eram extremamente lindos. Sabe aquele garoto que você olha assim e fala, meu Deus, olha aquele playboy lindo demais. Só que é aquela pessoa que você só olha, que você dá um beijo a 3 anos de terapia. Então você olha e fica, admiro. Porém, não. Mas a minha prima, ela é ousada. Ela acredita no potencial dela. Porque ela achou que ia ser igual ao cinema. O cara ia olhar pra ela e se apaixonar perdidamente. E aí ela, ridiculamente, simplesmente trombou em cima dos garotos. Tipo, ai, meu Deus, caí, meninos, o chão aqui escorregando. Chão de concreto. Escorregando aqui, perigosíssimo. E eu assim, em pé assim, ó. Gente, eu não acreditei. E aí ela começou a puxar assunto com os garotos, só que a situação piorou pro meu lado, que eu não tinha nada a ver com isso, que só queria descer no tobogã. Aí ela conversando com o menino, conversa vai, conversa vem, o outro menino que tava do lado, extremamente bonito igual, calado, e eu calado no meu canto, né? E aí ele foi e falou, poxa, eu gostei de você. O outro menino falou pra minha prima, gostei de você e tal, você é muito bonitinho, não sei o quê, você quer dar uns beijinhos e tal. Gente, já meteu dessa, sabe? No ofereceu uma Coca-Cola, parecia ser bem mais velho que a gente, sem papo nenhum, só era bonito mesmo. E aí minha prima falando que sim e tal. E aí ela foi e falou, eu tô com a minha prima aqui, se o seu primo quiser. Gente, pra que ela foi falar isso? Quando ela falou isso, o menino que tava fez bem isso aqui, ó. Se manca. Eu não era nem tão feia, gente. Eu não era nem tão feia, só que eu não costumo colocar a mão onde eu não alcanço. Então, assim, eu nem falei nada, porque o garoto era realmente muito bonito. Ele ainda era mais bonito do que o menino que a minha amiga tava conversando. Prima! E aí eu fui bem pra cara dele assim. É o que, menino? Porque eu também não ia sair por baixo, né? Porque ele não ia ficar me humilhando e eu ficar calada. Aí ele falou assim, pô, cara, olha só, você tem mó cara de pobre, cara de quem ganhou ingresso pra poder estar aqui. E você acha mesmo, olha o meu padrão, olha pra mim, você acha que eu vou ficar com uma menina igual a você? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, oi, menina, como assim? Eu não entendi. Porque a parte do pobre ele até tava certo, né? Só que ser pobre é defeito? Não! É azar, né? Aí ele virou e falou, com uma circunferência larga. Porque, gente, eu sempre fui gordinha. E eu não tinha problema nenhum com isso. E eu tava com meu biquininho normal. E ele me vira e falou assim, ai não, porque você tem uma circunferência
preferência larga, porque você é gorda, porque você... Ele começou simplesmente a me humilhar, baixou o santo da humilhação ali, ele começou a falar que você vai descer desse tobogã aqui, que você vai quebrar ele, você acha mesmo que eu vou me sujeitar a ficar com você? Aí eu falei, calma aí, ô macho hétero, que minha prima calada, chocada, e o menino também extremamente chocado, porque nem ele esperava isso. Falei, vem cá, querido, tu acha que eu pedi? Primeiro, você me ouviu abrir a boca pra falar contigo? Você me ouviu pedindo pra ficar com você? Falei, menino, tu parece o cajado do Moisés, parece uma vareta que tá querendo aqui vir me esculhambando, porque ele era magro. Problema nenhum uma pessoa ser magra, mas problema nenhum uma pessoa ser gorda. Ele veio me humilhar, falando do meu corpo, aí eu devolvi, né? Quando eu falei que ele parecia o cajado de Moisés, ele super se ofendeu, porque não podia ofender o Pitelzinho. Começou a discutir comigo, eu discutindo com ele, a minha prima já foi se metendo, todo mundo começou a discutir, minha prima nem beijou o garoto, desci e fui embora, revoltada, curtiu o restante do clube, mas também não deitei pra ele, né? Rico, bonito, tudo bem, mas vai ficar me humilhando logo no dia da minha exaltação? Não, amor, vai não. Eu terminei com meu namorado porque ele simplesmente inventou um curso onde ele ia vender ensinando as pessoas a fazer determinada coisa. E aí quando eu fui ver que determinada coisa é essa, eu já nem sei pelo que eu terminei. Se foi pela humilhação, né? Ou se foi por tipo assim, mano, o quê? Eu namorava com um menino muito inteligente. Mas, gente, ao mesmo tempo que ele parecia ser muito inteligente, ele parecia não ser nem um pouco inteligente. Por quê? Ele era programador. E aí ele era super entendido em tecnologia e tal. Um menino super desenvolvido. E, gente, nerd, assim, assinando embaixo, sabe? Muito estudioso, toda aquela coisinha assim, bem tranquila. E eu já era uma menina um pouco mais, assim, avançada, sabe? Gostava de uma, né, estripulias e tal. Só que os opostos se atraem. O querido nerd resolveu namorar com aquele peixinho do mar. O nosso relacionamento era muito bom, eu confiava super nele, ele também confiava super em mim. Eu nunca tive problema nenhum com ele em relação à mulher, não que eu tivesse achado, pelo menos. E nisso a gente já tava namorando 2 anos. E como ele era programador e tinha toda essa desenvoltura de programa, computador, de tecnologia, começou esse negócio das pessoas criarem aplicativos, criarem curso, vender isso, vender aquilo, ensinando isso, trabalha com isso, faz isso, vou te ensinar a ser atrativo, vou te ensinar a trabalhar com a internet, vou te ensinar... E aí o meu namorado falou que ia criar o curso dele, que ele ia fazer um curso, né? Ele mesmo ia montar o curso bonitinho e que ele iria vender esse curso. Eu super apoiei, porque era o meu querubim. Eu achei, gente, que era algo voltado à tecnologia, trabalhar com a internet, né? Programas, que era a área dele e tal. Só que não. Não era não, gente. Ele começou a meio que falar pra mim, Mo, olha, como eu tô desenvolvendo esse aplicativo, esse curso, não sei o que, eu vou, né, ficar um pouco sumido, mas é só por conta disso. E eu falando que não, tudo bem, super apoiando, e ele realmente ficava dia e noite programando aquele negócio na casa dele, e eu na minha casa super paciente, esperando ele terminar de programar. Até aí tudo péssimo, só que piora. Ele gravava, ele editava, ele programava e fazia aquilo, e criava aquilo. E não me falava o que era. Ele só falou, não, vai ser uma surpresa quando eu acabar. Você vai ver, você vai super gostar, não sei o que e tal. E eu, assim, tá bom, né? Tipo, eu achei que era algo que ele tava tentando fazer pra poder acompanhar a tecnologia, né? Pra ele poder ganhar um dinheirinho a mais, sem ser o que ele já trabalhava. Então eu tava ali apoiando lá do meu querubim, achando que ele ia criar algo super útil pra sociedade. Só que eu não achei que o ego dele fosse tão inflável assim, gente. Que ele podia muito bem deixar de vender o curso e vender o ego dele, botar num potinho e distribuir na internet, que ele ia ficar milionário. Só que isso meio que começou a afetar um pouco o nosso relacionamento. Porque ele deixava de vir me ver pra poder ficar executando esse serviço dele. E eu, como era muito, né, cheio de fuguinha no tubinho, eu comecei a reclamar com ele. Comecei a questionar. Falei, amor, olha, eu não te vejo tem 2 semanas, caramba, eu tô subindo pelas paredes, não sei o que. Ele falando, não, amor, vai valer a pena, porque isso aqui vai ser um sucesso, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, a gente vai poder viajar, a gente vai poder aproveitar, não sei o que. Ele prometendo mundos e fundos e falando que no fim de semana ele iria vir, né, pra poder me ver, porque o projeto dele tava quase pronto. Tranquilo, ele veio, tudo normal, não me falou o que era, a gente ficou juntinho, rolou todas as coisas que tinha que rolar, ele foi embora. Gente, passou mais 1 mês até esse negócio finalmente ficar pronto. Eu na Pindaíba, que já tinha mais ou menos umas 2 semanas que eu não vi o disqueiro de novo, já tava pensando até terminar por causa de um trabalho. Ele me manda mensagem todo feliz e pimpões falando que já tinha terminado, né? Porque o que acontece, gente? Eu não me importaria de ir na casa dele e ficar com ele enquanto ele tava fazendo. O problema é que ele não deixava eu ver o que era e ele não deixava eu ir lá quando ele tava elaborando isso. Tranquilo? Aí eu fui, peguei e falei, amor, sério, caramba, que legal, terminou isso que ele, não, sim, amor, terminei e eu vou aí pra poder te mostrar, porque a primeira pessoa que eu quero que veja é você, eu quero a sua aprovação, não sei o quê, porque você super me apoiou, e eu assim, ó, tá bom, né, finalmente, até que enfim. E aí ele veio na minha casa pra poder me mostrar o que era esse curso que ele ia vender. Vocês não vão acreditar. Ele
chegou todo pimpões, todo feliz. Aí falou, amor, olha, eu vou te mostrar toda a estrutura do aplicativo e tudo mais. E vou te mostrar o vídeo explicativo do que é. Eu falei, tá bom. Aí ele me mostrou um link e tal. Tinha um site. Aí o site ia pra um aplicativo. Aí no aplicativo tinha diversos vídeos. Como ele... E eu olhei assim na janelinha. Era ele falando. Como se ele estivesse aqui falando assim, sabe? Dando uma aula. E eu jurando que era coisa de programador. Quando eu cliquei... Ele sentado do meu lado. Quando eu cliquei no link... Aí o logo, a primeira frase que aparecia era assim: como fazer com que a corrente da sua bicicletinha não solte em 5 segundos. Como ser um homem que dura 20 minutos inteiro na cama. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Era simplesmente um curso onde ele ensinava homens, né, a durar mais tempo na cama. Porque na cabeça dele, 20 minutos de furefação era muito tempo. E eu assim, eu não expui aqui, né? Expui aqui o nosso relacionamento, mas eu achava que ele deixava a desejar, porque era literalmente 20 minutos e acabou, amor. Então, tipo assim, às vezes eu nem chegava lá, mas ele achava que ele era incrível. E aí tinha várias videoaulas dele explicando técnicas, como fazer, o que fazer, onde pensar, como pensar, quando fazer, e assim, essa posição, isso. E eu fiquei olhando aquilo ali, tipo assim, em choque. Eu acho que eu fiquei 1 hora assistindo tudo, pacientemente, pra eu ver que era realmente aquilo. Porque tinha várias videoaulas e eu queria ver tudo pra eu comprovar que era isso. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, cara, você não vai divulgar isso aqui. Ele amou, você não gostou, não ficou bom. Eu falei, cara, Carlos Daniel, você acha realmente que é mérito você ir furefar com uma mulher e você durar 20 minutos? Gente, eu não tô falando 20 minutos de quication. Não, eu tô falando 20 minutos no total, assim. O combo, tudo. Começou, terminou, 20 minutos. E ele simplesmente falou pra mim que se considerava uma máquina, que 20 minutos era muito tempo. E por ele se considerar uma máquina, o desempenho dele muito bom, ele resolveu criar um curso de uma monitoria, sei lá como é que fala, de como outros homens conseguiam esse feito dele. Falei pra ele que ele não ia divulgar isso. Que ele era péssimo na furefação, que 20 minutos era vergonhoso, que ele cantava no microfone 2 minutos e achava que tava arrasando. Esculhambei com ele. Ele falou que ia divulgar. Eu terminei com ele. Ele divulgou. Passou vergonha na cidade toda, ao ponto dele se mudou de cidade. Ele virou chacota da cidade, ele teve que se mudar com a família dele. Vocês acreditam que eu fui corna sendo amante? Ainda corna flex. Eu e o marido dela. É aquele ditado, a que se faz, a que se paga. Mas no meu caso, eu não precisei nem sair da situação pra poder pagar. O corno, o chifre, veio assim, ó, a galope. Eu sempre gostei de menina, sempre fui muito bem resolvida comigo mesmo. E aí eu entrei na faculdade, né? E lá eu conheci uma queridona. E logo a gente fez, assim, amizade. Eu achei que ela ia ser o quê? Minha best. Só que ela era extremamente bonita, né? E assim, ela era casada, eu sempre respeitei, né? Só que aí a amizade foi dando aquela intensificada, sabe? Começou a sair aquelas faíscas, eu comecei a me interessar por ela, ela começou a me corresponder, até que a gente ficou, e começamos a ficar, cada vez a gente ficava mais, saíamos pra jantar. Tipo assim, ela era extremamente boa lá no engajamento. Eu conhecia o marido dela, ela me apresentou como uma amiga. E tudo certo, ela vivia me prometendo mundos e fundos, falava que ia largar o marido dela pra poder ficar comigo, que tava apaixonada por mim, fazia juras. Gente, era uma mulher era um homem no corpo de uma mulher, sabe? Ela veio com caráter de macho mesmo. Me iludia, fazia toda aquela, sabe? Não, porque eu vou largar, vou ficar com você, porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é o amor da minha vida. E eu acreditando, botando os chifres junto com ela no pop do corno do marido dela. E aí, do Neida, depois de tantas promessas de amor, de a gente ficar, assim, meses ficando, ela chegou na faculdade totalmente indiferente, né? E aí me chamou pra conversar e disse pra mim que precisava de um tempo. Como assim, de amor pra sua vida um tempo? Não entendi nada, achei aquilo deveresamente estranho, machucou meu coração, porque eu era completamente apaixonado por ela. Tentei conversar com ela, mas ela não quis conversar comigo. E aí, no dia seguinte, ela me falou que ela ia fazer uma viagem pra poder distrair a cabeça, porque ela também tava muito mal com o nosso término, ela tava muito confusa. Muito confusa. Só que aí eu descobri que a confusão dela tinha nome, né? No dia seguinte eu fui pra aula, triste, né? Magoada com o meu coração. E aí ela tinha uma amiga que era a melhor amiga dela, mas pelo visto não era tão uma amiga assim, né? Porque ela me ligou na sala de aula pra me contar que ela tinha ido viajar, né? Porque a minha ex, sei lá o que ela era minha, né? Que eu era a amante, né? Ela tinha ido viajar pra poder ficar com outra pessoa. Gente, eu fiquei tão revoltada, descobrindo que eu tava sendo corna, sendo que eu tava botando chifre. Aí aquilo já virou uma confusão. Falei, como é que é? Não aceitei. Aí, como eu
eu conhecia o corno número 1, porque eu já tinha virado a corna número 2, eu mandei uma mensagem pra ele, falando que eu precisava falar com ele urgentemente, que eu precisava contar uma coisa muito importante pra ele sobre ela, e chamei ele pra tomar um chopp depois da aula. Ele aceitou, né? Obviamente, eu assisti a minha aula, saí, encontrei com ele num barzinho, e aí eu contei, foi bem claro, contei tudo, falei, olha, eu sou amante da sua esposa, tá bom? Já tem um tempo. E agora eu descobri que ela simplesmente foi viajar pra trair nós dois. E ele falou, como assim? Ela disse que ia viajar com uma amiga e tal, não sei o quê. Porque ele super deixava ela à vontade, né? Obviamente que ele ficou desequilibration, né? Ficou maluco. Falou, você tem muita coragem de me contar isso, eu não acredito. Aí ele falou. Aquele discurso de chifrudo e tal. Eu fiquei pacientemente esperando ele terminar de contar o chifre dele. Falei, olha só. Você vai aí ficar reclamando ou você vai querer resolver isso aqui como duas pessoas maduras? E ele falou, não, tudo bem. Aí eu sabia pra onde ela tinha ido viajar. Então eu falei, olha, vamos atrás dela porque ela tá indo viajar com outra pessoa. Compramos uma passagem, eu e ele, e fomos nós dois, chifrudo 1, chifrudo 2, pra poder ir atrás dela. Quando eu cheguei na cidade que ela tava, eu liguei pra essa amiga, pedi o endereço, que essa amiga sabia onde ela tava, porque essa amiga era tipo uma confidente. E aí ela me passou, né, o endereço. A gente chegou lá no Tetel, demos um jeitinho assim de entrar e pegamos os dois no maior rally-rola lá na Furiofação do Tetel. Eu surtando de um lado, o marido dela surtando de outro. E aí ela simplesmente cagou pro marido dela, falou pra mim que não era pra eu fazer nada, que ela me amava, que ela ia largar o marido pra ficar comigo, que ela não ia mais ficar com ninguém, que ela me amava, que não sei o quê. E eu falei pra querido, se você me amasse, você teria largado o chifre do 1 pra poder ficar comigo, né? Não arrumado mais um corno. No fim, foi gritaria, pedido de desculpa, choro. Eu terminei com ela, o marido também, ela ficou sem nós dois. E eu que fui pra igreja do meu namorado, o pastor fez uma revelação e uma criança confirmou a minha revelação do meu chifre. Eu tinha um namorado que a família toda dele era da igreja, né? E aí ele também era da igreja, sempre seguiu a igreja, sempre foi muito certinho. E quando eu conheci ele, que foi a minha mãe que apresentou pra mim, porque a minha mãe era amiga da mãe dele, ela falou, ai filha, ele vai ser um namorado muito bom pra você, porque é um menino muito bonzinho, um menino muito tranquilo, você vai estar tranquilinha, não vai ser corna. Primeira coisa que eu pensei, não vou ser corna, né? Porque nele é tranquilo. Trocando os números, começamos a conversar e tal. Só que eu não era da igreja, né? Eu nunca fui de frequentar muito a igreja, tinha minha fé, mas eu não era da igreja. E aí, conforme a gente começou a namorar, tinha mais ou menos um ano, ele começou a pegar no meu pé. Poxa, amor, você nunca foi na minha igreja. Ele não queria que eu entrasse pra igreja, ele queria que eu fosse na igreja. Queria que você fosse pra minha igreja, né? Queria te apresentar pros meus amigos da igreja, não sei o quê. E começou a falar na minha cabeça e tal. Você podia bem ir um dia pra me agradar, não sei o quê. A gente já tem um ano de relacionamento, não custa nada. Aí eu falei, cara, realmente, ele nunca me pediu isso e não me custa nada, igreja, orar, pedir pra Deus pro nosso relacionamento, pra dar tudo certo na nossa vida. Eu falei, tranquilo, amor, vou. Graças a Deus que eu fui, né? É bem Deus com corno mesmo, né? Só que ele falou pra mim, ele falou assim, não, porque eu quero levar você também pra fazer uma média, porque o pastor tá um pouco chateado comigo, porque estão espalhando umas fofoquinhas minhas que não são verdade, não sei o quê, mas assim, eu já conversei com ele, só que ele não me falou o que que era. E eu falei, mas o que que é essa fofoquinha e tal? Ele, não, amor, coisa, sabe como é que é, cidade pequena, então, tipo, fica inventando essas fofocas. Eu fiquei... Aham, entendi. Mas é coisa de igreja, lá do culto. Eu falei, ah, tá. Só que o meu relacionamento com ele era um relacionamento, assim, bem assumidinho, sabe? Todo mundo sabia. Porque comigo não rolava aquilo de low profile, que ninguém sabe, ninguém estraga. Me arrumei toda linda e bela no sábado pra poder ir pro bendito do culto com meu namorado. Aí, tranquilo, né? Eu fui toda bem arrumadinha, bem comportada, porque eu tava indo pra igreja, eu não tava indo pra uma baladinha, e eu queria fazer uma média com o bofe, né? Aí quando eu cheguei na porta da igreja, assim, a gente chegou, cumprimentou todo mundo e tava aquele climão. Todo mundo me olhando assim, meio estranho, sabe? Assim, dando uma piscadinha, assim, me olhando meio assim. Só que eu pensei, cara, eu nunca vim aqui, ninguém me conhece, então ele finalmente trouxe a candenguinha dele, com certeza por conta disso, né? Entrei toda linda, toda bela, toda posuda, me achando a namorada do... como é que fala? Esqueci a palavra. A varoa do varão. Tranquilo. Aí a gente chegou e sentou, né? Todo mundo cumprimentou, começou o culto. O pastor começou, né, a dar o culto lá. E aí a gente tava logo na frente, ele me viu e viu ele. Aí ele olhou meio que desolhando, sabe? Assim, virando. Tranquilo. Só que tinha uma criancinha, uma menininha muito fofinha, bonitinha, assim, devia ter mais ou menos uns 8 aninhos, sentada do meu lado. E ela tinha ficado brincando comigo quando eu cheguei e tal, mexendo no meu cabelo, não sei o que, me apresentei. O nome dela era Lola. Não, ou ela me falou pra chamar ela de Lola. Tranquilo. Aí o pastor começou a hablar.
né? E aí o pastor começou a falar que tinha uns jovens que estavam se desviando, que ele sabia que a juventude era muito complicada, mas que tinha jovem que era mau caráter, que não é porque você desviou, que você errou, que você podia simplesmente passar um pano pro seu erro, que você tinha que assumir, encarar suas responsabilidades, arcar com as consequências, não sei o quê. E olhando pro meu querido namorado, santo do meu namorado, né? E aí ele foi e falou assim que vocês não estão entendendo muito bem o que eu tô falando, mas quem sabe, sabe, e tudo mais, e o pastor jogando aquelas indiretas olhando pro meu namorado, todo mundo olhando pra minha cara, e eu olhando pra cara do meu namorado suando, parecia que ele tava na praia de tão suando que ele tava. E aí o pastor virou assim, acho que ele não se aguentou e falou, não, porque tem umas ovelhinhas aqui que estão sendo infiéis, né, e estão ignorando o fato de terem sido descobertos. Gente, quando o pastor falou isso, a Lola me cutucou assim e falou assim, tia, isso é bem pra você. É o que, Lola? Vocês não têm noção. Quando a Lola me cutucou e falou que era pra mim, porque a gente sabe que criança é inocente, criança não mente. Aí eu já automaticamente, igual pra quem é do exorcismo, já automaticamente já olhei pra cara do meu namorado assim, e ele olhou pra Lola com os olhos desse tamanho, e o pastor continuando com as indiretas. Aí eu olhei pra frente e fiquei olhando pra cara do pastor assim, prestando atenção no que ele tava falando. Ele, é isso mesmo, que eu tô decepcionado, porque eu achei que era futriquinha da igreja, né, que você sabe como os irmãos são, mas não, eu fiquei sabendo que era verdade, recebi provas e eu... Aí eu lembrei do papo que ele falou, que tava rolando uma fofoca com o nome dele na igreja. Eu falei, caramba, será que é a mesma fofoca? E o meu namorado suando, e não podia falar nada não, que tava no culto, né? Que a Lola falou comigo bem baixinho, mas ele escutou. E aí rolando o culto, o pastor não parava de jogar indireta, eu quase que me levantei e falei, me dá as provas. Eu levantei, né? E saí da igreja e sentei lá na cantina, que tem a parte lá de comer. Ele veio atrás de mim, falando, vamos embora, a gente conversa em casa, não sei o quê, que você tá assim e tal. Eu falei, não vou embora não. Eu vou aguardar o culto acabar. Assim que o culto acabou, ele tentou me tirar de todas as formas da igreja. Eu não quis ir. Falei pra ele que se ele tentasse me tirar, eu ia começar a gritar. Então ele sentou comigo desesperado, tentando o tempo todo falar, amor, vamos embora. Em casa a gente conversa, não sei o quê. Vamos arrumar confusão aqui. Porque ele já sabia o que eu ia fazer. Assim que o pastor saiu na porta, eu fui no pastor. Eu falei assim, eu quero as provas. Aí o pastor abriu o olho, deixa eu falei, eu quero as provas que você todo tava jogando lá no palco de indiretinha. Eu quero as provas pra eu poder ver que eu sou corna. Era pra mim, não era? A Lula falou que era pra mim. O pastor olhou na minha cara e falou, era pra você sim, mas eu não vou te dar prova nenhuma, você conversa com seu namorado. Virei as minhas costas, fui embora, eu já não precisava de prova, não fazia questão nenhuma de ver prova nenhuma, que a Lula já tinha falado, o pastor jogou em direto, depois ele me confirmou, não acreditei na palavra dele, que ele tentou negar de todas as formas, falando que era mentira, terminei, bloqueei ele de tudo e foi isso, gente. Descobri que era corna por um post, vocês acreditam? Um post de chifre? Sabe quando você tá lá no tweets da vida, né? E aí tem alguém que vai e bota assim, a sua forma que você descobriu que era corno, que não sei o que, conte o seu chifre. E aí tem aqueles milhares de comentários engraçados que você fica chocado e fica, meu Deus, como que a pessoa fez isso e tal. Então, era domingo, né, o meu querido namorado ia fazer plantão, então ele não podia trabalhar comigo, ficar comigo, né, no caso. Eu namorava ele, já tinha 3 anos, né, era um relacionamento sólido, estável, muito tranquilo, ele era um amor. E eu nunca tinha tido motivo pra desconfiar do meu querubim. Então eu tava meio entediada, né? E aí eu fui lá e vi esse post e comecei a ler os comentários, gente. Porque assim, é muito engraçado, é muito divertido, né? Você ficar vendo a derrota dos outros. Só que aí, passando os comentários, de repente eu vi um comentário que tinha muitas curtidas. E aí eu entrei nesse comentário pra poder ver o que era que tava todo mundo assim, dando aquela curtida num comentário, falando assim, não, porque o meu ex me traiu e hoje em dia ele fica correndo atrás de mim, não sei o que, só que ele já se relaciona com outra pessoa, e tinha um monte de comentários. Só que aí, quando eu cliquei, eu achei que ela ia dar mais detalhes, né, do chifre e tal, e aí eu cliquei pra poder ver, gente. Quando eu fui ver as respostas dos comentários, quem que tava lá nos comentários comentando também? A ex do meu querubim. Sim, o meu namorado, né? Ele não me conheceu, ele não era virgão, né? Então ele tinha uma ex-namorada. Só que eles, segundo ele, eles tinham terminado super bem, né? Era um relacionamento, assim, muito maduro. Eles conversaram muito antes de terminar. Ele nunca tocou muito no assunto, né? O porquê do término, mas segundo ele não tava mais dando certo. E eu nunca toquei muito nesse assunto, porque quem vive de passado é museu, né, gente? Então não tinha interesse em saber da vida dele passado, os relacionamentos dele passado. Esse é o erro da mulher, você tem que investigar todo o passado do macho. Aí
tranquilo. Quando eu vi a menina comentando, ela botou bem assim: e comigo foi a mesma coisa. Eu terminei com o meu ex porque descobri que ele tinha me traído com uma menina do trabalho dele. Hoje em dia, ele namora outra pessoa há 3 anos e vive pedindo pra ficar comigo. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, com certeza ela tem outro ex e é outro ex. Ela não tá falando do meu querubim, porque eu reconheci a foto dela, eu sabia quem era ela. Só que assim, gente, eu não podia ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, então eu printei. Fui na rede social dela e mandei uma mensagem pra ela. Eu mandei o print perguntando, né, se no caso era o meu namorado. E aí ela botou, olha, eu não teria nem o porquê te contar. Eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia me meter nisso, porque sempre quando a ex vem falar, fala que é recalque. Não sei o que eu falei, não, mas eu não vou falar que é recalque não, querida. Eu só quero saber se eu sou corna só. Tem como tu me contar, se não for pedir muito? E aí ela falou, não, eu vou te mostrar. Ela me mandou um monte de print dele pedindo pra poder ficar com ela. Print recente dele falando que ela ainda amava ela, que ele queria voltar com ela, que ele largava tudo pra poder ficar com ela, que ele queria casar com ela, que ele tinha errado, mas que o momento que ela fizesse assim, ó, ele voltava. Enfim, ela me mandou tudo. Eu agradeci muito. Eu não perdi nem o meu tempo falando com ele. Eu apenas mandei pra ele os prints que ela tinha me mandado, né? Terminei o meu relacionamento. Falei pra ele que ele não precisava nem pegar as coisas dele, que tudo que tava lá ia pro lixo. Rasguei e joguei fora, né? Fiz uma fogueirinha. Assei uns queijinhos quentes na fogueirinha chorando, ouvindo Jorge Mateus. E foi isso, gente. Fiquei solteira. Minha mãe não fala mais comigo porque eu quis cuidar da minha irmã. E de certa forma eu até tento entender o lado dela, busco entender, mas pra mim também não era fácil e eu queria que ela entendesse que tanto eu quanto a minha irmã, a gente não tem nada a ver com o que aconteceu. A minha mãe e meu pai, eles foram casados por muitos anos, né? E quando toda essa história aconteceu, eu estava com 18 anos e até então filha única dos meus pais. Até que meu pai apareceu em casa, contando pra minha mãe que existia uma outra mulher com quem ele tinha tido um caso e que essa mulher tinha tido uma filha dele, né? Mas que ele tinha registrado tudo às escondidas e ele estava ajudando. E essa mulher também nunca foi atrás da minha mãe, nunca quis confusão, sempre foi uma mãezona, protegeu a filha. Só que ela acabou falecendo, ela sofreu um acidente e acabou falecendo. E agora ele teria que assumir a guarda da filha dele, né? E, enfim, não tinha mais como esconder da nossa mãe. E naquele momento a minha irmãzinha, ela estava com 1 ano e 5 meses. A minha mãe, claro, ficou muito revoltada, ficou irritada, minha mãe chorava, ela ficou assim muito mal, sabe? E eu, todo o tempo ali do lado dela, dando apoio, porque eu, poxa, imagino, deve ser uma barra enfrentar isso, né? Só que a minha mãe veio com um papo pra cima do meu pai de que ele tinha que entregar a menina pra adoção. De que ele tinha que procurar as outras famílias, a família da mulher, se ela tinha irmã, mãe, enfim. Se não tivesse, que era pra entregar pra adoção e que só assim ela ficaria com ele. Só assim ela aceitaria perdoar ele e voltar. O meu pai não aceitou. Ele disse que ele não teria coragem, né, de fazer aquilo, que a criança, querendo ou não, era só uma criança, não tinha culpa do erro dele e que ele não faria isso, que a mãe não tinha realmente irmãs, não tinha família e que ele não entregaria pra adoção. E que ele entendia, obviamente, né, ele entendia que ela não fosse querer mais ficar com ele, mas que ele não faria isso. E bom, meu pai saiu de casa, alugou uma casa pra ele, minha mãe e meu pai se separaram, e a minha mãe, claro, com toda aquela mágoa. E, enfim, só que eu passei a ter contato com a minha irmã. Eu era filha única, eu sempre tive muita vontade de ter irmãos, e a minha mãe nunca quis mais filhos, né? Então, quando veio, eu fiquei totalmente encantada com a menina. Então, eu visitava o meu pai, eu ia visitar a minha irmã, só que o meu pai, gente, ele não tinha jeito nenhum pra cuidar da menina. Ele até contratou uma pessoa pra ajudar, né, tipo uma babá, pra ficar com a menina no tempo que ele trabalhava e tudo. Só que a menina que ele tinha chamado, gente, era outra que fazia as coisas igual a cara dela. Não sabia fazer as coisas direito. Era, assim, horrível, sabe? Então, eu comecei a sentir que eu queria cuidar da minha irmã. E nisso eu falei com meu pai, perguntei se eu poderia morar com ele e cuidar da minha irmã quando ele não estivesse em casa, né? Assim, ele economizaria aquele dinheiro da babá e pra mim era uma satisfação. Eu queria cuidar da minha irmã. Ele concordou e eu fui falar com a minha mãe. Bom, como vocês já sabem pelo início do vídeo, a minha mãe não aceitou muito bem. Disse que se eu quisesse ter contato com a minha irmã, com meu pai, se eu quisesse cuidar da minha irmã, que era pra eu esquecer dela como mãe. E eu achei assim, gente, como eu falei, eu tento entender o lado da minha mãe, mas eu não tenho nada a ver. A minha irmãzinha, uma criança, não tem nada a ver. E eu falei pra ela que eu entendia, mas que eu não ia me afastar e que eu, sabe, não iria largar a criança na mão de qualquer pessoa, de qualquer babá, até porque hoje em dia a gente tem tantos casos de babás que fazem o que fazem com as crianças, e o meu pai, né? Enfim.
me mudei pra casa do meu pai e passei a ajudar ele a cuidar da minha irmã. E assim, a minha irmã, gente, é a minha maior felicidade, sabe? É o amor da minha vida. E eu sigo tentando contato com a minha mãe, eu ligo pra minha mãe todos os dias, eu mando mensagem todos os dias, eu vou na casa dela pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Só que assim, ela não atende minhas ligações, ela não responde minhas mensagens, ela não me atende quando eu vou na casa dela. E enfim, eu tento entender o lado dela, mas eu não desisti, sabe? Eu fico... tenho a esperança de que em algum momento ela vai entender, ela vai perceber que tanto eu quanto a minha irmã, a gente não tem culpa pela loucura que meu pai fez. E que eu não me afastei dela, que eu tô ali. Eu mando mensagem, eu ligo, vou na casa dela. E eu espero que algum dia ela consiga entender, compreender o meu lado, que eu jamais teria coragem, assim como meu pai não teve coragem de abandonar, de largar minha irmã no orfanato, eu também não tive coragem de saber que eu tenho uma irmãzinha e não ter contato com ela, sendo que sempre foi o meu desejo ter irmãos. Eu tento ver o lado dela, mas eu também gostaria que ela visse o meu lado. Aquele dia assim da sua vida que parece que tá tudo dando errado, que tudo tá colaborando pra dar errado, foi num dia desse em que um ladrão tentou me assaltar. E eu tava assim com a cabeça tão no limite que eu simplesmente surtei no meio do assalto e comecei a gritar e chorar. Nesse dia específico, eu tinha acabado de sair do trabalho, só que eu tinha tido um dia horrível no trabalho. Eu tinha tido uns problemas, o meu chefe tinha cagado na minha cabeça e eu tava assim super estressada. Aí, pra completar, eu tinha perdido o primeiro ônibus, tinha pegado o segundo ônibus, ou seja, eu ia chegar bem mais tarde em casa, eu tinha vindo em pé o caminho todo. Tinha um homem que estava se esfregando em mim dentro do ônibus. Quando eu desci do ônibus, estava chovendo, então eu fui andando na chuva, então assim, eu tava no meu limite do meu limite, eu tava super estressada. E aí, pra completar, no caminho pra casa, um bendito de um cara para de bicicleta do meu lado e tenta me assaltar. Na hora que ele veio, parou do meu lado e disse que era um assalto, minha primeira reação foi pegar o celular e entregar para ele. Porque a gente aprende que não pode reagir, tudo, que bem material a gente recupera. E nisso eu peguei, puxei o celular da minha bolsa e fui para entregar para ele. Na hora que eu fui para entregar para ele, parece que alguma coisa estalou dentro da minha cabeça e eu falei assim, quer saber? Eu já tô tendo um dia de merda. Vou completar esse dia. Na hora eu puxei o celular de volta e falei assim, não vou te dar. Aí ele tava com uma faca na mão, começou a tentar apontar pra mim, dizendo que ele ia me furar se eu não desse o celular pra ele. E aí, gente, eu simplesmente surtei. Eu comecei a chorar e eu comecei a gritar, falando que Deus era injusto comigo, que não era possível, que o meu dia ia terminar daquele jeito, que eu já tinha passado por tanta coisa pra no final levarem meu celular. Só que eu falando isso, eu tava falando gritando, eu tava falando chorando, eu tava batendo o pé no chão. Teve uma hora que eu me joguei no chão e eu comecei a gritar. E nisso eu assustei o garoto, né? Com certeza, porque eu comecei a chamar a atenção de muita gente, muitas pessoas começaram a sair dentro das casas. Então ele se assustou e simplesmente foi embora. E nisso que ele foi embora, eu continuei sentado no chão, chorando e gritando. E aí veio umas pessoas, me ajudaram e tudo, perguntaram o que tinha acontecido. Aí eu falei que eu tinha tentado me assaltar. E aí depois que eu cheguei em casa, eu sentei e falei, meu Deus, olha o perigo no qual eu me coloquei. Porque eu assustei ele, mas e se fosse um outro? Poderia ter me matado ali mesmo. Mas, gente, eu tava tão esgotada mentalmente que eu simplesmente surtei. Simplesmente surtei. Me coloquei em perigo? Me coloquei em perigo. Mas, pelo menos, eu consegui ficar com meu celular e assustar o assaltante. Mas a coisa que eu fico pensando é que, às vezes, a gente tá tão no limite na nossa vida, no nosso dia a dia, assim, no dia que tudo tá colaborando pra dar errado, que a gente acaba perdendo a noção do perigo, acaba perdendo a noção de algumas coisas mesmo, né? É óbvio que hoje em dia eu não faria isso de novo, porque realmente eu me botei numa situação muito perigosa. Mas, sinceramente, eu tava, assim, no limite do meu limite nesse dia. Simplesmente não tenho mais família, não tenho mais mãe, não tenho mais pai, não tenho mais irmãs, porque eu parei de ajudar dentro de casa. A minha mãe e meu pai, eles sempre foram, assim, muito folgados, sabe? Apesar do meu pai ter o trabalho dele e a minha mãe ser apenas dona de casa, mas o emprego do meu pai não é lá essas coisas, e quando tinha dinheiro eles preferiam ficar luxando, gastando com besteira. Eles são exatamente aquele tipo de pessoa que quer mostrar ter uma coisa que não tem. Pois é, e com isso eles acabavam fazendo dívidas, acabavam gastando com besteira, preferiam gastar com coisas assim pra querer se mostrar para as pessoas do que realmente comprar as coisas que nós estávamos precisando para dentro de casa. Então sempre foi assim. E assim, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu tinha 20 anos. E quando eu consegui esse emprego, eu comecei a ajudar com as contas dentro de casa, né? Até porque era sempre tudo muito apertado. Então eu ia lá, tirava metade do meu salário, dava pra eles pra ajudar com as contas de casa, e a outra metade eu ia guardando. Porque a minha vontade era comprar
um carro, sei lá, uma casa, qualquer coisa. Eu queria investir em alguma coisa. Então eu tirava metade, dava pra eles e outra metade eu guardava. Eu não gastava com nada, eu não saía, eu não comprava roupa, eu não comprava sapato, não comprava nada, gente. Todo o meu dinheiro eu simplesmente fui lá e guardei. Até que chegou um ponto aonde eu consegui juntar uma quantidade legal e era o suficiente pra dar entrada em uma casa. E aí eu fui, fiz toda a simulação, tudo tal, aí falei, ó, tá aqui, eu tenho pra dar entrada, vou ficar pagando o restante do financiamento. E aí, tipo assim, esse valor que eu pagaria de financiamento seria exatamente o valor que eu pagava para os meus pais. E no meio de tudo isso, eu já tinha mudado de emprego, já estava no emprego melhor, e enfim. Então, o valor da parcela do financiamento era exatamente o valor que eu dava para os meus pais, né, para ajudar nas contas de casa. Só que assim, eu vou pagar minha casa, eu vou me mudar, então eu preciso arcar com as coisas de casa, né? Então, o que vai acontecer? Vou dar aqui a entrada na minha casa, a metade do meu salário vai ser para pagar esse financiamento e a outra metade é para eu sobreviver. Pagar minha conta de luz, comprar comida e pronto, porque eu queria morar sozinha. Eu já tinha, né, mais de 20 e poucos anos, então eu já queria meu canto. Só que o que aconteceu? Quando eu contei pra minha mãe, primeiro ela começou a implicar, porque isso não vai dar certo, porque eu acho que era melhor te esperar, porque não sei o que. Começou a botar um monte de dificuldades, um monte de defeito, mas mesmo assim eu não ouvi. Só que o problema foi realmente quando eu saí de casa. Eu não sei o que foi que ela pensou na cabeça dela, mas eu acredito que ela imaginou que mesmo eu já tendo a minha casa e saindo da casa dela, eu continuaria mandando dinheiro todos os meses, porque eu sabia que as coisas em casa eram apertadas, que ela precisava dessa ajuda, não sei o quê. Então eu acho que ela pensou que durante todo esse tempo eu continuaria ajudando. Até que veio o primeiro mês, tava na minha casa e no dia do meu pagamento a minha mãe mandou mensagem perguntando se eu não iria mandar o dinheiro. E eu fui e falei, não, eu não moro mais aí. Eu não tenho mais que ajudar com as contas da casa. Gente, só pra vocês entenderem, se fosse questão de saúde, fosse questão de necessidade, ou se eu tivesse dinheiro sobrando, com toda certeza eu ajudaria. Mas eu sabia que se eles estavam naquela situação é porque eles não pagavam as contas. Eles gastavam com besteira ao invés de pagar as contas. Então assim, me desculpa, mas eu não vou me apertar pra ficar bancando o luxo de outra pessoa. E aí eu falei pra ela que não dava, que agora eu tinha minha casa, eu tinha que arcar com as minhas contas, o meu parcelamento, o meu financiamento, e que eu não tinha mais como ficar ajudando lá. Até porque eu não morava mais lá e eu não tinha por que arcar com as contas da casa. Gente, pra quê? A minha mãe surtou, começou a me chamar de ingrata, disse que agora que eu tinha minha casa, que eu não precisava mais deles, e não sei o que, falou um monte de coisa. O meu pai, menina, ele me mandou um texto, você não tem noção, o tanto que aquele homem me ofendeu. Enfim, ignorei, né, porque eu falei, eles estão chateados, mas depois eles vão entender. Só que justamente a partir desse dia, simplesmente eu mando mensagem, a minha mãe não me responde, eu ligo, meu pai não me atende, eu vou lá na casa deles, eles me tratam muito mal, e tudo isso porque eles estão falando que agora eu sou uma pessoa extremamente egoísta e que agora que eu tenho a minha casa, eu simplesmente larguei eles de lado e não tô mais nem aí se eles estão passando dificuldades ou não. Como eu falei, eles preferem gastar com besteira para se mostrar para as pessoas do que pagar as próprias contas. Então não, eu não vou ficar sustentando esse estilo de vida que eles querem levar. Só que o ponto alto foi agora no final do ano, né? Na época de Natal, festas de final de ano e tal. Que simplesmente a minha mãe disse... Eu fui perguntar, né, se fariam alguma coisa em questão do Natal. Eu ia, inclusive, oferecer a minha casa, porque minha casa é um pouco maior, minha cozinha é um pouco maior, então dava pra gente fazer alguma coisa. E aí a minha mãe falou assim, não, a gente decidiu não fazer nada porque a gente não tem dinheiro. Aí eu já entendi que, porque do jeito que ela falou, foi meio que jogando um deboche pra cima de mim, né? Eu falei, então tudo bem. Só que exatamente no dia 24... eu fui até lá para deixar um presente de Natal para eles. Quando eu chego lá, a casa, estão fazendo um churrascão, bebida, a família toda lá e a minha mãe simplesmente não tinha me chamado. E quando eu a questionei, ela já estava meio assim bêbada, ela simplesmente virou para mim e falou que ela não achava que ela tinha que me chamar, já que agora eu tinha minha vida e eu não fazia mais parte daquela família. Eu fui embora de lá tão magoada com aquela situação. Quer dizer que eu só sou da família enquanto eu estiver dando dinheiro. Quando eu não estiver mais dando, simplesmente não faço mais parte. E aí, desde então, desde o Natal até o dia de hoje, simplesmente não falei mais com a minha mãe, com meu pai. Eles não mandam mensagem, não me ligam, não falam nada. Eu também não fui mais atrás. Eu me senti extremamente magoada, decepcionada, porque eu senti que parece que a única utilidade que eu tinha naquela família era só enquanto eu podia dar dinheiro pra eles. A partir do momento que eu não podia mais, simplesmente eu não servia mais pra nada. Minha filha, ela fez questão de me humilhar na frente de toda a família pra mostrar que ela tinha ficado com o meu namorado. Eu tive a minha filha quando eu era muito novinha, sabe? Eu engravidei dela quando eu tinha 16 anos. Na época de um namoradinho da escola e tudo, ele acompanhou a gestação e os primeiros anos de vida dela, mas depois ele acabou indo embora daqui do estado para estudar, fazer faculdade e meio que acabou que esse contato se perdeu. Até hoje ele manda dinheiro da pensão e tudo, às vezes ele fala com ela pelo telefone, mas eles não têm aquele contato.
E assim, a minha filha, ela cresceu muito mimada pelos meus pais, porque na época eu morava com os meus pais, então eles me ajudaram e tudo. E a minha mãe criou ela como se fosse filha dela mesmo, sabe? Eu tentava, né, me colocar ali na posição de mãe e tudo, mas os meus pais sempre passavam por cima de mim, passavam por cima da minha autoridade como mãe, falavam que era eles que sustentavam ela, que criavam ela e tal. Então meio que eu calava minha boca, porque de fato eram os meus pais que sustentavam nós duas. A minha filha passava a maior parte do tempo com a minha mãe, porque eu também tinha que estudar. Enfim, acabou que nós duas crescemos mais como irmãs do que como mãe e filha, sabe? Óbvio, a gente tinha noção, eu sabia que ela era minha filha, ela sabia que eu era mãe dela, às vezes ela me chamava de mãe e tudo, mas a nossa relação meio que cresceu como de irmãs, digamos assim. E aí foi meio complicado, porque a minha filha ela começou a criar uma disputa comigo muito grande. Ela começou a ter muitos ciúmes da minha mãe, do meu pai. Quando a minha mãe comprava as coisas pra mim, me dava algumas coisas, ela ficava com raiva, ela ficava com ciúmes. Então, ela cresceu disputando comigo, que era realmente muito estranho, que era realmente muito louco da parte dela. E todas as vezes que eu tentava me impor como mãe dela, ela devolvia, falava que eu não tinha autoridade, porque eu nem sequer tinha criado ela de fato como minha filha e tudo. Então, enfim, nossa relação era desse jeito, era muito complicada. Quando eu estava ali por volta dos meus 32 anos de idade, a minha filha já estava ali naquela fase da adolescência e de namoradinho e tudo, né? Já estava desenvolvendo tudo. Eu comecei a namorar com um rapaz que tinha exatamente a mesma idade que eu. E de início se deu muito bem com a minha mãe, com meu pai, tratava a minha filha bem e estava tudo certo. Até que veio o meu aniversário, que eu já ia fazer 33 anos de idade. Organizei uma festinha, tudo. Já nem morava mais na casa da minha mãe, mas a minha filha morava com eles, porque ela não quis morar comigo. Mas organizei uma festinha e tudo, claro, convidei todo mundo. E nisso a minha filha veio e falou que queria me dar um presente de aniversário. Aí eu, óbvio, aceitei, peguei, era uma caixa, nisso que eu abri, tinha um pendrive dentro dessa caixa. E aí ela falou que tinha preparado um vídeo para passar lá, né, no meio da festa, tudo que era um vídeo com fotos, vídeos nossos, da família e tudo. Eu fiquei super emocionada porque em muito tempo foi a primeira vez que a minha filha demonstrou um pouquinho de carinho por mim. Então eu fiquei super emocionada e quis colocar ali na hora. Na hora que eu botei a minha sorte, foi que eu coloquei primeiro no notebook antes de passar pro data show. Na hora que eu coloquei, era simplesmente um vídeo dela com o meu namorado em momentos íntimos. Só que eu não botei no data show, mas as pessoas que estavam perto de mim, todo mundo conseguiu ver aquela imagem. Parte 2. Na hora que eu vi, que eu olhei pra ela, ela tava simplesmente rindo. Ela tava olhando pra minha cara e rindo, sabe? Como se tivesse com aquela sensação de prazer, de gosto de ver eu assistindo aquilo. Na hora o meu namorado veio, ele se desesperou, ele desligou o notebook, falou que era pra eu parar de olhar aquilo, que ele tinha uma explicação. As pessoas que estavam perto, todo mundo começou a olhar assim meio desconfiada e tudo. E aí a minha filha veio e falou pra mim a seguinte frase, que aquilo era pra eu aprender que eu não podia disputar com ela, sendo que era ela que disputava comigo. E que tudo que ela quisesse, ela poderia conseguir. E que era pra eu tomar cuidado, porque tudo que era meu, um dia poderia ser dela. Uma frase bem psicopata, sabe? E eu tava tão sem reação, os meus pais vieram, eles, tipo, brigaram ali com ela, levaram ela embora e tudo. Só que, assim, passaram a mão na cabeça dela, né? Vieram falar comigo, dizendo, ah, é porque adolescente faz esse tipo de coisa. Óbvio que eu terminei com meu namorado. Enfim, acabou que a nossa relação já não era das melhores, né? Acabou sendo pior ainda. Hoje em dia eu não tenho muito contato com ela, é mínimo assim um contato que eu tenho, porque, sabe, o fato dela ter feito isso, dela ter organizado tudo isso, dela ter falado o que ela falou pra mim, só mostra que não vale a pena eu ter ela por perto, por mais que seja minha filha, não vale a pena, porque no mínimo aquela menina tá se desenvolvendo uma psicopata, porque não é possível. E os meus pais, eles não enxergam, eles passam a mão na cabeça dela, falam que é normal, é coisa de adolescente, mas eu sinceramente, Deus me perdoe por falar isso, mas eu não quero ter contato com a minha filha. Essa menina, ela não é normal. Essa menina, no mínimo, ela tem um problema na cabeça dela. E até hoje eu não sei por quê. Nunca entendi o porquê que ela sempre quis ser a minha rival, quando na verdade eu só queria ser, pelo menos no mínimo, a amiga dela. Mas enfim, essa história de hoje. Foi isso. Eu prefiro cuidar da minha sogra do que cuidar da minha mãe. E é óbvio que eu tô tendo que escutar um monte da família por conta disso. Eu sou filha única da minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi aquele tipo de mãe que competia com a filha. Ela me teve muito nova. Minha mãe me teve quando ela tinha 15 anos. E o meu pai, nunca nem vi. Então eu cresci junto com a minha mãe. Só que, como eu falei, a minha mãe, acho que por ela ser muito nova e ela ver eu tendo oportunidades que ela não conseguiu ter,
né? A minha mãe sempre competia muito comigo. Tudo que eu tinha, ela queria ter. Se eu arrumava namorada, ela dava em cima dos meus namorados. A minha mãe era esse tipo de pessoa. Parece que ela passou a viver a adolescência dela depois de mais velha, sabe? Então era uma competição absurda. Então, com isso, a nossa relação era péssima. A gente brigava com muita frequência. A gente não tinha aquele carinho, aquela troca de mãe e filha. E a minha mãe me mandou embora de casa quando eu tinha 16 anos. Ela me mandou embora de casa porque ela arrumou um outro homem e ela tinha ciúmes desse homem comigo. Gente, esse homem, ele nunca me desrespeitou. Ele nunca, sabe, avançou o sinal comigo, nunca. Eu gostava muito dele, tinha um carinho muito grande e ele me tratava muito bem. A raiva dela foi que no dia do meu aniversário, de 16 anos, ele chegou em casa com uma caixa de chocolate pra me dar de presente de aniversário. Ela ficou com raiva, ela ficou com ciúmes e ela simplesmente me mandou embora de casa. E a partir desse dia, eu passei a morar com o meu namorado, que na época eu tinha um namorado. A mãe dele sempre foi maravilhosa e tudo, morava só eles dois na casa também, o marido dela já era falecido. Então ela me acolheu e eu passei a morar com eles. E eu passei, muitos anos sem falar com a minha mãe. A minha mãe só voltou a falar comigo depois que ela se separou desse homem. Mas assim, o nosso falar era muito superficial. A gente conversava de vez em quando e eu não conseguia perdoar ela, sabe, pelo que ela tinha feito. Enfim, os anos passaram e, bom, corta para os dias atuais. Eu já tô mais velha. Eu já estou casada com aquele namorado que me acolheu, né? Estou casada, nós temos filhos. E a gente ainda mora com a minha sogra porque a minha sogra é uma senhora doente. Ela não tem condições de morar sozinha. E mesmo se tivesse, eu acho que a gente não aceitaria. A minha sogra virou uma segunda mãe pra mim e eu jamais teria coragem de abandonar ela. Assim como meu namorado também não, meu marido também não. Então a gente tem uma relação maravilhosa. Então na casa mora eu, meu marido, os meus 2 filhos e a minha sogra. Como eu falei, a minha sogra é uma mulher doente, né? Então ela precisa ali de ajuda, de apoio e eu cuido dela com todo o carinho do mundo, até como forma de gratidão por ela ter me acolhido na casa dela quando eu precisei. Só que o ponto é, adivinha quem tá doente agora e tá precisando de apoio? A minha mãe. E ela simplesmente acha que eu tenho a obrigação de cuidar dela agora que ela tá precisando. Só que, gente, a minha casa já é uma casa apertada. Na casa onde nós moramos, como eu falei, eu, meu marido, meus filhos, lá tem 3 quartos. Em um quarto dorme a minha sogra, no outro dorme eu e meu marido, e no outro dorme os meus 2 filhos. Eu até poderia botar minha mãe lá assim, pra dividir o quarto com a minha sogra, no quarto dos meus filhos. Poderia, mas ficaria seria muito incômodo, realmente incomodaria outras pessoas. E seria muito mais trabalho. A minha mãe, ela não gosta de trabalhar, ela não gosta de ajudar, ela gosta de viver às custas e na ajuda dos outros, ou seja, seria mais uma boca pra comer. E fora que a minha mãe, gente, tem um gênio muito difícil. E assim, falei que eu não tenho como. Não dá pra receber ela na minha casa. Ela tem a casa dela é própria, mas ela quer ir pra minha casa. E eu falei pra ela que eu poderia ajudar ela com relação ao mercado, poderia ajudar a pagar uma cuidadora, pessoas assim, tudo, porque a minha mãe, ela tem uma pensão aí que ela recebe. Mas ela não aceita. Ah, porque você é minha filha, essa mulher aí não é a sua mãe, você tem a obrigação de cuidar de mim e não dela. Essas são as palavras dela. E a gente brigou novamente por conta disso. Só que aí entra quem? A família, que nunca fez nada, que nunca ajudou nada, que simplesmente agora me infernizam todos os dias, mandando mensagem, ligando, falando que é um absurdo, eu prefiro cuidar da mãe do meu marido do que cuidar da minha mãe, sendo que a mãe do meu marido foi quem me acolheu quando eu tinha 16 anos e me tratou como filha dela. E não acho que eu tenho obrigação de cuidar da minha mãe, não acho que eu tenho que largar a minha sogra, a minha família pra cuidar da minha mãe. Sinceramente, nem penso sobre isso. Aí eu fico, mas e se a tua mãe morrer, como é que tu vai se sentir? Nem penso sobre isso. Gente, eu queria que as pessoas entendessem que eu não sinto aquele amor de mãe pela minha mãe. Pra mim, é uma desconhecida. É uma pessoa que eu conheço e só. Não consigo ver ela assim, minha mãe, meu Deus, eu tenho que cuidar. Enfim, não quero acreditar que eu tô tão errada assim, sabe, nesse sentido. E eu posso abrir a boca e falar com muita certeza e convicção de que eu prefiro cuidar da minha sogra do que da minha mãe. E já que eu não consigo fazer isso com as duas, eu dou preferência pra minha sogra. O meu marido que mentiu pra mim falando que tava precisando de um dinheiro pra dar pra filha dele, quando na verdade ele só queria comprar um vestido pra amante dele. Pois bem, eu e meu marido, nós estávamos casados há apenas 1 ano. Nosso relacionamento todo foi muito rápido, sabe? Nós nos conhecemos, nós começamos a namorar, namoramos por mais ou menos 6 meses. Ele me pediu em casamento, eu aceitei, a gente casou. Então foi tudo muito rápido e quando essa história aconteceu, nós estávamos com apenas 1 ano de casados e não tínhamos filhos. Mas o meu marido, ele já tinha uma filha que era do primeiro casamento dele. Que quando eu conheci ele, ele já estava separado dela há bastante tempo. E assim, eu e ela, a gente tinha uma relação de respeito.
Ela nunca foi de perturbar a gente, ela também já tinha seguido a vida dela. Então eu e ela, a gente, no máximo que acontecia era quando a gente se encontrava, a gente se cumprimentava, conversava um pouquinho, mas não éramos amigas. Então não tínhamos muito contato, era só uma relação mesmo ali de respeito. E aí tem a filha dele, que tem, quando essa história aconteceu, estava com 6 anos de idade, um doce de menina, gente, maravilhosa. E aí ele sempre foi um pai muito presente, sempre pagou a pensão direitinho, sabe? Sempre deu tudo que ele podia pra ela e até aí tava tudo certo. Até que houve um mês em que o meu marido ele teve um problema com o cartão de crédito. O cartão de crédito dele foi clonado e a fatura veio muito, muito, muito alto. O limite dele era um limite muito alto. Ele não costumava usar muito, né, até pra não se prejudicar. Mas aí como clonaram, conseguiram fazer uma compra super alta, a fatura veio muito alta. A gente estava com dificuldade de comprovar, né, essa clonagem e tudo, mas ele precisou pagar aquela primeira fatura. Até a gente comprovar que foi clonagem e tudo, ele precisou pagar. Com isso, ele ficou meio apertado financeiramente falando nesse mês, né? Até aí, ok, eu tinha o meu trabalho também que estava dando conta de manter. Só que aí ele chegou pra mim falando que a filha dele estava doente, que a esposa tinha ligado, que ela estava com a criança internada no hospital, estava precisando de um dinheiro para comprar uns medicamentos. E aí ele perguntou se eu poderia emprestar para ele, eu me lembro muito bem. Perguntou se eu poderia emprestar para ele R$ 300 para comprar esses medicamentos que ela estava precisando lá. E aí eu falei, claro, óbvio, gente, questão de saúde, óbvio que eu vou te emprestar para comprar pra menina, né? E aí eu peguei, transferi o dinheiro para ele falou que ele ia até lá para visitar ela e já ia levar os remédios. Ok, tudo certo. Nisso ele foi tudo, depois, quando foi à noite, ele chegou em casa, eu perguntei, ele falou que tinha levado, que ela estava se recuperando, que estava tudo certo, que logo ela já ia ficar bem. Ok, gente, me tranquilizei e acabou ficando por isso mesmo. Quando foi no dia seguinte, eu acabei saindo do meu trabalho um pouquinho mais cedo e eu fui no shopping porque eu tava precisando comprar um vestido para uma formatura que eu ia ter no final da semana. E aí, lá nesse shopping, eu dei de cara com a ex-mulher dele, né? Com a mãe da filha. Estranhei ela estar por ali, porque supostamente a criança estava internada. Mas ok, fui, cumprimentei ela e perguntei como é que a menina tava. Perguntei, e aí, ela tá bem? Como é que ela tá? Tá se recuperando? Aí ela me olhou com uma cara assim e falou, mas tá se recuperando do quê? Aí eu falei, não, porque o fulano tal falou que ela estava internada, que estava doente. Inclusive ontem ele foi levar o dinheiro para comprar os medicamentos para ela e tudo. Daí ela ficou com uma cara meio assim para mim, virou e falou, olha, eu não sei que filha foi essa que ele foi levar dinheiro que tá internada. Porque a minha filha tá em casa e muito bem saudável. E em nenhum momento eu pedi dinheiro para ele. Gente, eu fiquei muito sem graça. Porque, óbvio, meu marido tava mentindo e tinha descoberto ali, né? Na frente da ex-mulher dele. Então ela percebeu que eu fiquei muito sem graça. Ela percebeu que eu tava, né, constrangida. Daí ela virou pra mim e falou assim, olha, um dos motivos pelo qual eu me separei dele foi porque ele costumava me trair e ele costumava dar muito dinheiro para as mulheres com quem ele se envolvia. Se eu puder te dar uma dica, pega o celular dele e olha o aplicativo do banco. Antes de você fazer qualquer escândalo. Faz isso e aí depois você pergunta pra ele o que foi que ele fez com o dinheiro. Fiquei super pensativa, né? Fui pra casa, fiquei com aquilo na cabeça. E esse meu marido chegou em casa, eu me fingi de besta, fingi que eu não tava sabendo de nada. E aí ele entrou pra tomar banho. Quando ele entrou pra tomar banho, eu fui, peguei o celular dele pra olhar o extrato e realmente tava lá o que eu tinha feito o Pix pra ele do valor que ele tinha me pedido. E esse mesmo valor tinha sido transferido pra uma conta de uma outra mulher. Era uma mulher lá, né? E aí eu já começou a me bater uma raiva. Nisso eu peguei, abri o WhatsApp dele e comecei a procurar por aquele nome. O meu marido não fazia muita questão de esconder as coisas, porque eu não fazia questão de ficar mexendo no celular dele. Eu não tinha esse costume de ficar mexendo, vasculhando nem nada. Porque confiava nele, né? Então eu não ficava procurando. Então ele não fazia questão de esconder. Achei o bendito da conversa, achei com o bendito do nome, achei o comprovante de transferência e achei uma foto dela mandando pra ele, estando num provador de uma loja com um vestido, perguntando o que ele achava e ele falando que ela tava linda e tudo. Enfim, o valor que ele tinha pedido de mim, supostamente pra filha, era pra dar pra ela comprar um vestido. Ai, gente, fiquei com tanta raiva que na hora eu quebrei o celular dele. Sabe, eu fiz um escândalo, joguei o resto do celular na cabeça dele. Nossa, foi uma loucura. O que me bateu mais raiva foi ele ter enfiado o nome da filha dele no meio, falando que a menina tava doente. Olha a cara de pau da pessoa. Primeiro ele negou, mas como ele já tinha visto que eu tinha visto tudo, ele começou a pedir desculpas, disse que nunca mais ia fazer tudo. Enfim, óbvio que eu não aceitei, porque a ex-mulher dele tinha me avisado que ele tinha feito com ela. Então, fez comigo, ele ia parar? Não ia. Obviamente que a gente se separou, que nos terminamos. Graças a Deus eu me livrei daquele traste. Porque, pra ser bem sincera com vocês, o que me deu mais raiva foi ele ter enfiado o nome da menina no meio, falando que a menina tava doente. Deus o livre se acontece uma coisa de verdade com essa criança, gente. A pessoa tem que ter muita coragem de usar o nome dos filhos pra mentir.
sinceramente, mas graças a Deus eu consegui terminar, consegui me livrar de toda essa situação e não aceitei isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Minha sogra que simplesmente começou a me culpar pelo fato do meu filho ter dado um chega pra lá nela. Já dizia Zé Felipe, né? Rodeou e caiu dentro do meu toba. Gente, a minha sogra, eu e ela, a gente nunca se deu muito bem. Na verdade, ela sempre foi uma peste na minha vida. Foi um demônio na minha vida, a verdade é essa. Sempre me tratou muito mal, desde quando eu era mais nova. Mas meu marido, assim, sempre debateu ali de frente com ela, sempre me defendia. Então, meio que eu fui ficando, a gente casou e é isso. Quando eu engravidei, que eu descobri que eu estava grávida de um menino, né? Eu sempre pensei, no dia que ele arrumar uma mulher, eu vou fazer de tudo pra ser melhor amiga da namorada dele. Porque eu tenho uma experiência ruim com a minha sogra e eu não quero ser uma sogra ruim. Então, eu vou fazer de tudo pra ser melhor amiga e, se possível, uma mãe pra mulher que o meu filho escolher. Porque o exemplo que eu tive dentro de casa não foi dos melhores, né? Ok. Como o meu filho, ele é neto único da minha sogra, ela sempre tratou ele assim, mimou, como se fosse o príncipe, sabe? Ele gostava muito, ele gosta muito da avó, e ela sempre mimava ele demais, sabe? Aquele amor de avó e de neto. Pois é, ela sempre gostou muito dele. O meu filho atualmente tem 19 anos de idade, e recentemente ele começou a namorar com uma mocinha. A menina, gente, super educada, super simpática. Quando ele trouxe ela pra gente conhecer, ela já implicou. Primeiro, a minha sogra já implicou pelo fato dele ter apresentado primeiro pra mim e pro pai dele e não pra ela. Mas ok. Quando ele trouxe ela pra gente, nós gostamos muito dela de cara, super educada, super simpática, e eu sempre tratei ela muito bem. Então, eu e ela, nós temos um relacionamento maravilhoso. Só que, quando a minha sogra conheceu a menina, tudo de ruim que ela era pra mim, ela simplesmente resolveu ser pra essa menina também. E detalhe, ela não é a sogra oficial dela, mas ela quer agir como se ela fosse, sabe? E ela começou a tratar a menina sempre muito mal educada e tal. Só que o meu filho, ele tem, graças a Deus, um temperamento parecido com o pai. Na verdade, eu posso dizer até que é pior. E desde que a minha sogra começou a tratar a namorada dele mal, ele começou a dar vários chega pra lá na avó dele, começou a tratar ela mal de volta, começou a brigar, falando que ou ela respeitava a namorada dele, ou ele simplesmente não ia mais visitar ela, ia cortar, ia tirar ela da vida dele. Aí o que foi que aconteceu? A minha sogra simplesmente veio pro meu lado, falando que o meu filho estava sendo mal educado e que se ele estava agindo daquela forma, é porque eu não tinha ensinado ele a como respeitar a avó dele. Gente, por isso que eu falei do Zé Felipe. Rodeou e caiu dentro do meu toba. Onde é que eu me meto no meio dessa história toda? Ela começa a tratar a namorada do meu filho mal. O meu filho defende a mulher dele, graças a Deus, ele é o tipo de pessoa que defende. Ele briga com a avó e eu que levo a culpa, porque segundo ela, eu não ensinei ele a respeitar os mais velhos ou a respeitar ela como avó. Ai, gente, quando ela veio pro meu lado, querendo brigar comigo, falando um monte de coisa, eu simplesmente virei pra ela e falei que tudo ia depender dela. Que eu não tinha nada a ver, que muito pelo contrário, eu tava muito feliz e orgulhosa da atitude do meu filho. E que o fato do meu filho estar ou não na vida dela ia depender só dela e das atitudes que ela iria tomar. E bom, óbvio, ela ficou com raiva e me botou como culpada, disse que eu tinha ensinado ele muito mal, que eu tinha educado ele muito mal, que aquela atitude dele estava